Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos por analisar o atual cenário político do centro-direita. Então, o primeiro tema que temos em análise. Passamos para os vistos gold, o fim dos vistos gold. Vamos ver quais as implicações para o país e também as vantagens dos vistos gold durante os anos em que esteve, então, aplicado no país. Passamos também para a saúde. A administração do Hospital de São João renunciou ao mandato. Falamos do projeto europeu e dos desafios para 2019 e na política internacional falamos do Brasil e da era Bolsonaro. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Luís Miguel Nogueira. Luís, obrigada desde já pela sua presença. A partir de hoje faz também, então, aqui parte do leque de comentadores do Espaço Opinião. Antes de mais, dar-lhe, então, as boas-vindas. Obrigada pela sua presença. Luís, tal como referi há pouco, temos então os temas, são estes, os temas que temos hoje em análise, hoje quinta-feira, e começamos precisamente com o atual cenário político do centro-direita. O que é que se passa então, Luís? E que comentário lhe merece também este tema? Helena, antes de mais, boa tarde a todos os nossos telespectadores e uma nota prévia muito curta para assinalar a grande satisfação com que eu estou aqui a colaborar com a Regiões TV e uma casa com quem eu colaborei entre setembro de 2012 e julho de 2014 com muito gosto, onde conheci gente muito boa, onde aprendi a conhecer, se calhar de maneira diferente, alguns dos protagonistas da política do norte do país e onde, acima de tudo, nos divertimos e fizemos amigos e aproveitávamos para falar sobre o país, que é aquilo que nos interessa a todos e, se não interessa, pelo menos devia interessar. Não fugindo à sua pergunta e vamos diretamente à situação do centro-direita em Portugal. Para mim, eu vou-lhe já começar a dizer a minha visão sobre a política portuguesa. Para mim não existe direita, nem existe esquerda, nem existe centro, nem existe nada. Isso são rótulos que às vezes se põem a partidos políticos e quando vamos ver depois na prática, aqueles que se dizem de esquerda se calhar tomam políticas mais de direita do que aqueles de direita tomam e se calhar às vezes os de direita, os que se chamam que são de direita, se calhar têm mais consciência social do que alguns de esquerda. Portanto, com o passar dos anos isto vai-se confundindo e infelizmente em Portugal os partidos políticos transformaram-se em clubes e grande parte do seu eleitorado vota no clube e não vota nas pessoas que estão à frente dos partidos. Se o raciocínio fosse ao contrário, se de facto se os eleitores olhassem para os seus partidos ou para os candidatos ou para os políticos, tentassem descobrir quem eles são, se calhar votavam diferente. Acho que chegou a hora de olharmos um bocadinho para dentro dos partidos e ver como é que os partidos escolhem os seus líderes, como é que os partidos escolhem os seus deputados, porque não é o povo que escolhe os deputados. O povo vota num partido e o partido escolhe os deputados. Portanto, a direção do partido é que escolhe os representantes do povo. Não é o povo que escolhe os seus representantes. E aquilo que estamos a ver ao longo dos últimos anos tem sido a degradação constante da qualidade das pessoas que chegam à política. Portanto, pelo menos para mim, e sempre que eu falo, acho que só me posso vincular a mim, eu acho que a política é uma das artes mais nobres do mundo, para onde deviam ser chamados os melhores, dentre os melhores da sociedade. Eu acho que os partidos políticos têm essa obrigação de ir à sociedade civil, buscar os melhores representantes que a sociedade civil tiver para oferecer e dentro daqueles que se disponibilizam, porque há pessoas que de facto não têm tempo para largar as suas vidas, os seus negócios, os seus empregos, dentro daqueles que se disponibilizam, tentar escolher pessoas que tragam algo para a política e para o serviço público, para a causa pública. O que acontece é exatamente o contrário. Nós temos visto quase a profissionalização do político, que começa a sua carreira normalmente nas Jotas, aos 14, 15 anos, e depois vai subindo dentro do partido. A democracia, como diria Churchill, se calhar é o pior sistema do mundo, mas eu também não conheço um melhor. A democracia permite a manipulação, às vezes, de resultados, a manipulação de eleições e às vezes não é o melhor que ganha, mas sim o mais esperto, aquele que consegue mais votos. Luís, não se revê nestes atuais líderes dos partidos centro-direita? Eu, para ser sincero, eu reconheço qualidades em alguns deles.
Se me perguntar são todos perfeitos, não são. Não são. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, acho que a Helena também não deve ser, e ninguém é perfeito. Agora, de facto, nós temos que escolher dentro daqueles que nos disponibilizam, não é? Dentro daqueles que são disponibilizados, dentro daqueles que os militantes escolhem, e eu ponho muito em causa se de facto os militantes fazem essa escolha em consciência ou se fazem essa escolha por arregimentação. Temos os líderes que temos. Reconheço muitas qualidades ao Dr. Rui Rio. Acho que é uma pessoa que teve um percurso profissional exemplar, é um economista com um percurso de vida também exemplar, que no Porto, pelo menos, e no norte do país, e acho que é isto que não está a passar um bocadinho para a imagem global, é uma pessoa muito reconhecida. Todos os habitantes do Porto estão reconhecidos a Rui Rio pelos 12 anos em que ele foi Presidente da Câmara. Só que em Portugal é uma pena que televisões como a Regiões TV não tenham um bocadinho mais de audiência e não existam mais televisões regionais para dar um bocadinho a voz às pessoas da região, porque aquilo que nós assistimos neste momento é uma campanha de comunicação social que sempre que aparece alguém que se afasta um bocadinho daquilo que seja o politicamente correto e que tenha ideias próprias e que queira trilhar caminhos diferentes do que aquilo que os opinadores profissionais consideram correto, é logo atacado. Rui Rio tem as suas qualidades, terá os seus defeitos com certeza, mas acho que é muito melhor do que uma solução Santana Lopes, Luís Montenegro. Eu não sou do PSD, já votei no PSD algumas vezes, mas eu não sou do PSD. E se tivesse que escolher um líder, e se fosse do PSD, escolheria Rui Rio, sem dúvida, para liderar os destinos do partido, porque dentro daqueles que se apresentaram à presidência do partido, é aquele que reúne melhores condições para poder governar o país. Primeiro, tem a melhor qualidade de todas, que é o facto de ser uma pessoa honesta. É uma pessoa honesta, é uma pessoa séria, que tenho a certeza absoluta que, se fosse eleito, iria punir pelos interesses nacionais. Não iria ceder, se calhar, tanto a alguns interesses corporativos que existem e que pressionam o Estado para serem atendidos. Acredito que o Rui Rio seria uma pessoa que não cederia essas pressões. Passando para o CDS, iguais qualidades, reconheço a Assunção Cristas. Portanto, é uma pessoa Como é que avalia também... o trabalho que tem feito A Assunção ao longo Cristas, deste a tempo? Assunção Cristas aparece para a política no tempo do governo Durão Barroso, Santana Lopes, portanto, como assessora da doutora Celeste Cardona. Depois sai para dar andamento à sua vida pessoal e à sua vida profissional. Teve um percurso académico exemplar. Mal acaba o curso, é convidada para ser professora na Universidade de Direito. Aparece mais ativamente na política já em 2007, pelas mãos de Paulo Portas, e tem tido uma ascensão dentro do partido sedimentada essencialmente em trabalho. Ela, quando aparece no partido, lidera um grupo de missão, que é uma coisa que as pessoas não sabem. Eu, na altura, era Conselheiro Nacional do CDS e assistia à chegada da doutora Assunção Cristas. Ela apresenta um estudo de missão sobre a natalidade e os impactos que a quebra na natalidade está a ter no nosso país e o que é que se pode fazer contra isso. E um estudo brilhante, de facto, que nos deixou rendidos à sua capacidade de trabalho e à sua qualidade de trabalho. Mais tarde, como ministra, no governo de Passos Coelho e de Paulo Portas, acho que fez um excelente trabalho. Ela assumiu 4 ministérios, toda a gente dizia que era um super ministério, que ela ia falhar, o que é certo é que ela nunca falhou. E além de não falhar, demonstrou uma capacidade de se inteirar dos dossiês num tempo recorde. Ela, em poucos meses, sabia tudo que tinha na mesa, sabia tudo que tinha para despachar, sabia tudo que tinha que fazer. Pronto, dito isto e reconhecendo as capacidades profissionais e de trabalho das pessoas, isto não faz delas um bom líder. Isto não faz delas um bom candidato a primeiro-ministro, isto não faz delas um líder que consiga convencer as pessoas a votar nelas. Um líder, acima de tudo, tem que ter carisma. E o que é isso de ter carisma? Ter carisma... Falta carisma a estes líderes? Eu acho que falta carisma a todos. Não é? Nós, em Portugal, de facto, estamos a votar nos menos maus em vez de votarmos nos melhores, não é? E o carisma é aquela qualidade tão simples que temos de andar na rua e das pessoas gostarem de nós.
O carisma é construído por simpatia, é construído por imagem, é construído essencialmente por credibilidade. As pessoas têm que andar na cabeça de rua erguida, têm que andar na rua de cabeça erguida e têm que ter um lastro atrás de si, uma vida pessoal e profissional à prova de bala, não é? Em termos de honestidade, de percurso profissional, de percurso académico, de percurso familiar, de modo a que os outros não olhem para nós e nos consigam derrubar à primeira crítica. Muito bem. Luís, passamos agora então ao próximo tema. Tempo agora então para falarmos dos vistos gold, do fim dos vistos gold. Que implicações tem então o fim dos vistos gold para o país? E fazer aqui também um balanço daquilo que foram os vistos gold em Portugal e o que é que o país ganhou com os vistos gold. O país ganha sempre. O país ganha sempre quando Portugal é um país que precisa de imigração. Nós precisamos urgentemente de pessoas que queiram viver para Portugal e, de preferência, que queiram ter filhos e que queiram trazer as suas famílias e que queiram desenvolver a sua vida em Portugal. Sejam elas nascidas em Portugal, sejam elas filhos de portugueses, netos de portugueses, ou até que nem tenham qualquer ligação a Portugal. Eu não tenho qualquer tipo de preconceito ideológico e acho... É assim que eu olho para as pessoas e é importante dizer isto. Para mim, uma pessoa que tem muito dinheiro não roubou. Para mim, uma pessoa que tem muito dinheiro é porque teve sucesso. Para mim, uma pessoa que tem muito dinheiro ou que traz muito dinheiro para Portugal não andou a roubar, nem a matar ninguém, nem a prejudicar ninguém. Para mim, à partida, sem conhecer a história de vida dessa pessoa, essa pessoa trabalhou, teve sucesso, inventou qualquer coisa, produziu qualquer coisa e angariou fortuna e conseguiu reunir posses que se calhar a média das pessoas não tem. Portanto, essa pessoa não merece ser condenada, essa pessoa merece ser valorizada. E se essa pessoa quer viver para Portugal, trazer todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna para Portugal, eu estou contra? Claro que não. Acho que qualquer pessoa com 2 dedos de testa gostava que muita gente dessa viesse para Portugal, desde que não fossem assassinos, desde que não fossem traficantes de droga, mas isso é avaliado rigorosamente nos processos de imigração e nos processos de concessão do visto de residência. Se essas pessoas trazem para cá o seu dinheiro, se essas pessoas trazem para cá as suas fortunas, se essas pessoas vêm investir em Portugal, se essas pessoas vêm criar postos de trabalho em Portugal, eu estou contra. Nós estamos contra. Só se tivermos um grande preconceito ideológico. E logicamente, esta medida vem no sentido da satisfação de alguma clientela que sustenta este governo, que considera que todas as pessoas que tiveram sucesso na vida são de condenar e todas as pessoas que se calhar não se esforçaram para fazer nada da vida são para louvar e apoiar e sustentar. E agora, com o fim dos vistos gold, Luís? Com o fim dos vistos gold, ao fim dos vistos gold. Portanto, essas pessoas, se quiserem vir para Portugal, poderão vir na mesma. A imigração não está fechada, o país não está fechado. Os vistos gold era um regime simplificado na obtenção do visto de residência, em que se alguém adquirisse um imóvel de um valor considerável, se criasse postos de trabalho, se fizesse investimentos, que teria um visto de residência imediato. Portugal não é o único país a fazer isto e a competição... Era uma medida para incentivar a residência em Portugal e ao investimento. E ao investimento, e mantêm-se outras medidas, nomeadamente deslocalização de pensões, de pessoas que queiram vir para Portugal. Continua a existir uma série de medidas, até de incentivo fiscal, que fazem com que as pessoas venham para cá. Mas, sinceramente, e da minha experiência pessoal, e tenho conhecido cada vez mais pessoas que vêm viver para Portugal, e aqui a região do Porto e a região de Vila Nova de Gaia tem crescido imenso no que diz respeito ao acolhimento desse tipo de imigração. Aquilo que eu vejo é que essas pessoas continuam a vir para Portugal e não vêm para Portugal por causa do visto gold. Eles vêm para Portugal porque Portugal é um país seguro, é um país que tem um clima fantástico, tem pessoas maravilhosas, come-se bem, bebe-se bem, e as pessoas é isso que procuram. Essencialmente procuram tranquilidade, segurança, clima, e isso Portugal não deixou de ter, nem nunca deixará de ter. Para fecharmos este tema. Eu acho que não correu mal. Eu acho que nada correu mal. A única coisa que corre mal é a ideologia, é o preconceito ideológico da extrema-esquerda.
que está contra isto, desde o início, e que tem lutado pelo fim disto desde que teve voz, não é, nas políticas do governo. Basicamente é isso. Luís, falamos agora de saúde, falamos da administração do São João, que renuncia ao mandato. Luís. Sim, daquilo que eu me informei, esta notícia começa a surgir ontem à noite, como demissão, a dizer que a administração do Hospital de São João pediu a demissão. Hoje, ao longo da manhã, a palavra demissão foi substituída pela palavra renúncia, e daquilo, pelo menos que eu vi, o mandato já tinha acabado e a administração, pura e simplesmente, pôs o seu cargo à disposição. Quer o Ministério já emitiu um comunicado a dizer que é um procedimento perfeitamente normal. A administração do São João também considera que é um procedimento extremamente normal, portanto, o caso está encerrado e sinceramente, para mim, a mim o que me preocupa é qual é a administração que vem a seguir. E já agora aproveito para lançar um desafio ao Governo e queria-lhes perguntar se vão escolher outra administração com base na competência técnica para dirigir um hospital, um centro hospitalar como é o São João, ou se vão escolher mais alguém ligado ao partido ou algum boy, não é, que precise de algum tacho, como o povo diz, para ir ganhar mais algum, nem que seja para fazer currículo e depois ambicionar a um tacho ainda melhor. Porque dessa gente nós estamos fartos. Nós estamos fartos de pessoas que vão ocupar os cargos públicos, cargos com responsabilidade, em que não vão servir a instituição que vão dirigir, apenas se vão servir a eles próprios. No caso de São João, é um hospital que serve 300 e tal mil habitantes, que tem necessidades urgentes, que tem um dossiê na mão chamado ala pediátrica do Serviço de Oncologia, do Joãozinho, que está umas vezes avança, outras vezes para, agora é que é, afinal já não é, vamos lançar um concurso público quando as obras já estavam. Estamos entre avanços e recuos, e o que é certo é que as crianças continuam nos contentores, as crianças continuam a ter aquele tratamento desumano e os pais continuam sem ter qualquer tipo de condições para acompanhar os seus filhos, as suas crianças, naquele tipo de situação que por si só aquela doença já é o suficiente penalizadora e até é uma doença que eu posso dizer que é uma doença que não só atinge o corpo, como atinge a mente das pessoas, porque nós ainda nos apercebemos, eu já acompanhei algumas pessoas de família, alguns amigos com cancro, e aquilo que essa doença nos faz internamente, às vezes não é só a doença, mas é aquilo que nos faz sentir quando estamos a ser tratados num sítio onde as pessoas que estão connosco naquela sala, hoje já não apareceu um, amanhã já não aparece outro, porque as pessoas vão morrendo. E nós sentimos-nos numa espécie de corredor da morte, que esse aqui sou eu. Portanto, para além desse drama, dessa tragédia pessoal, quer dizer, o Estado só ter isto para oferecer às pessoas, só ter um contentor para oferecer às pessoas, principalmente a crianças, eu acho que isto é criminoso. Isto é criminoso. E se de facto, se é este o Serviço Nacional de Saúde que temos, se é este o Estado Social que temos, é preciso refundar isto tudo, é preciso olhar para dentro do problema e ver o que é que se vai fazer a seguir, porque não se pode continuar a andar a brincar com as pessoas. O que é que falta ao Serviço Nacional de Saúde neste momento? Sendo que tanto se tem falado de saúde, e sendo que também a palavra enfermeiro foi a palavra do ano de 2018. Sim, o que se passa com o Serviço Nacional de Saúde é um bocadinho aquilo que se passa com o país e com o serviço público em geral. Na minha opinião, em Portugal, navega-se muito à vista, portanto, não se planeia, não se delinea uma estratégia, não se faz um plano de ação, vai-se reagindo aos problemas. Portanto, existe um problema, ok, atira-se dinheiro para cima dele e vai-se remendando o problema. E o problema nunca é resolvido. E depois temos esta nova geração de gestores públicos que gera o Serviço Nacional de Saúde como se gerisse um supermercado, quer dizer, ou como se gerisse uma empresa qualquer. É preciso reduzir custos, vamos reduzir custos. E onde é que se reduzem os custos? Normalmente é no pessoal, é no serviço, é na qualidade de serviço prestado aos utentes. E depois continua-se a desperdiçar. Portanto, andamos a poupar nos tostões e continuam-se a desperdiçar os milhões porque às vezes não se tem uma política de aquisições correta, séria e transparente,
E estas entidades estão a ser geridas, se calhar, por pessoas que não têm a mínima qualificação para o fazer. O que é que me preocupa? É que, na saúde, essencialmente, a pressão que se está a fazer aos médicos, a pressão que se está a fazer aos enfermeiros. Eu não vou dizer se há muitos ou se há poucos médicos, não vou dizer se há muitos enfermeiros ou poucos enfermeiros, mas o que é notório é que aqueles que existem estão a ser mal aproveitados ou estão a ser mal geridos. E estão a sofrer cargas de trabalho e estão a trabalhar em condições de trabalho que, por isso, simplesmente, os estão a desmotivar e a desmoralizar. Um médico desmotivado, um médico desmoralizado, um enfermeiro desmotivado e um enfermeiro desmoralizado é incapaz de prestar um bom serviço. A mim o que me preocupa, como utente do Serviço Nacional de Saúde, é a pressão, por exemplo, a pressão estatística e da avaliação de desempenho que os médicos estão a ter. Hoje, em média, uma consulta dura 7 minutos. E quando o médico não se está a atender com o computador à frente e tem que ir registando os dados da consulta. Portanto, nem está a prestar atenção àquilo que o doente está a dizer. Porque tem a pressão estatística do seu sistema de avaliação de desempenho, que é o CIADAP, onde tem centenas de variáveis às quais tem que corresponder, porque se não corresponder, depois é penalizado em termos de progressão de carreira, é penalizado em termos de vencimento. E a preocupação neste momento dos médicos é atingir os seus objetivos, é atingir o CIADAP, enquanto que devia ser única e exclusivamente ouvir o doente, estabelecer de preferência uma relação pessoal com o doente, porque todos nós sabemos que quando o doente vai a uma consulta... Muito rapidamente, Luís, para primeiro tem que se descontrair, tem que criar uma relação para depois o médico poder saber o que se passa com aquela pessoa e poder diagnosticar corretamente a sua doença e tratá-la, como é óbvio. Muito bem. Luís, falamos agora do projeto europeu e dos desafios para 2019. Temos muitos desafios. Temos muitos desafios. O processo Brexit está de uma maneira que ninguém sabe se isto vai para a frente, se isto vai para trás, se isto anda, se não anda, se vamos ter uma saída com acordo, se vamos ter uma saída sem acordo, ou até mesmo se revoga todo o processo e voltamos à estaca zero e se o Reino Unido volta a ser incluído dentro da União Europeia. A mim o que me preocupou neste processo todo foi o facto da posição da União Europeia ser liderada por um senhor francês, e todos nós sabemos o quanto os franceses gostam dos ingleses, não é? E que transmitiu... Da história que os liga também. E da história que os liga. E do estilo usado na negociação com o Reino Unido para sair da comunidade. Do lado do Reino Unido, estranho um pouco a indecisão que existe entre respeitar a vontade popular e a vontade dos próprios dirigentes e dos próprios partidos ingleses, que ainda não sabem bem se querem entrar, se querem sair. Aliás, isso também deve ser provocado pela própria situação deles. Ao longo de 40 anos na União Europeia, eles nunca tiveram bem dentro nem nunca tiveram bem fora, não é? Eles faziam mais opting out do que opting in. Mas, acima de tudo, estavam na União Europeia, havia livre circulação de pessoas e bens, havia regras, havia comércio. E se o Reino Unido sair sem acordo, vamos ter problemas. Portanto, como é que as mercadorias vão entrar, como é que... Eles precisam das importações de comida para viver, não é? Portanto, como é que se vão processar todas estas situações? Para a Europa seria uma catástrofe, para o Reino Unido seria uma catástrofe e para nós também, de lembrar que o Reino Unido é só o nosso quarto maior cliente a nível de exportações. Portanto, além dos laços históricos que nos unem, em termos comerciais, sempre tivemos uma ligação muito importante e eu considero que este é o maior desafio da Europa. O segundo maior desafio da Europa passará pela uma introspecção e análise de qual o caminho que a Europa quer seguir, porque neste momento a Europa está à beira do fim. Está à beira do fim. A crescente... As pessoas cada vez menos se revêem com a imagem burocrática da Europa e cada vez mais se revêem naqueles políticos que vão emergindo nos países que são anti-europeus. E isso pode ser dramático para a Europa. Acho que a União Europeia, acima de tudo, nasceu para mantermos a paz neste continente, que sofreu 2 grandes guerras e que mataram milhões de pessoas. E depois pelas razões económicas, e não se pode subverter isto, tem que se ter uma visão primeiro social, depois uma visão económica da Europa, e se for preciso voltarmos atrás nos fundamentos ou no cimento que nos liga a todos e recuar em algumas medidas para solidificar a Europa, então faça-se.
Muito bem. Então, dois desafios que o Luís considera serem os principais desafios de 2019 para o projeto europeu. Passamos agora à política internacional e falamos do Brasil e da era Bolsonaro, assim podemos chamar. Sim, da era Bolsonaro. Eu quero recordar aqui, muito Luís. rapidamente, o senhor chama-se Jair Messias Bolsonaro. E é assim que muitos brasileiros o viram. É um autêntico Messias. Portanto, é o homem que apareceu no meio do caos, no meio da confusão provocada pela corrupção, pelo processo Lava Jato, pelos fracos resultados económicos que o PT vinha a conseguir, pela criminalidade. Então aparece um Messias, prometeu mundos e fundos, não é? E o povo acreditou, ou então disse assim, bem, isto é como o Tiririca, não é? Pior não fica. Portanto, apostaram nesta personagem, nesta figura, que prometeu endireitar o Brasil, prometeu resolver o problema da corrupção, prometeu resolver o problema da justiça, e nós todos sabemos que isso é muito difícil. As pessoas prometem, adotam uma espécie de personagem eleitoral, durante as eleições representou essa personagem, e agora que foi empossado e que é presidente do Brasil, tem que assumir outra posição, vai ter que assumir uma postura de Estado, vai ter que gerir o país como pode e com quem pode. Quer dizer, a maior parte das coisas que este senhor apregoava, com certeza que não as vai fazer, e o que é importante é que, pelo menos, a maior parte dos brasileiros tenham uma vida melhor quando acabar o primeiro mandato deste senhor. Muito bem. Luís, quero agradecer-lhe desde já a sua presença. Terminamos então hoje a falar do Brasil e de Bolsonaro. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Eu é que agradeço. Deus, boa semana. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Estamos de regresso amanhã.